a Atura, que é a Associação Turismo Rural e Cultural de Areia, se sente honrada em apoiar e em receber, não é, a Areia Mostra Cachaça, haja vista a sintonia que tem eventos dessa natureza com o trade turístico local. A Areia é um dos polos turísticos do estado da Paraíba. Nós estamos hoje, não é, sendo uma referência em turismo de experiência para o país. Não sei o que estou dizendo isso, são as visitas técnicas dos que aqui chegam, é o Sebrae, a sua autoridade no turismo no Brasil. Então a Areia deve ser um orgulho para a Paraíba, deve ser aquela cidade que na qual as pessoas devem se espelhar para fazer também o pertencimento e adquirir o pertencimento dos valores de suas cidades, de seus municípios. A Paraíba é muito rica e nós precisamos explorar isso, não é? A Areia tem feito, claro que temos muito a aprender, temos muito a conquistar, mas eu acredito que nós temos sim feito o dever de casa. Então, em nome da Atura, eu saúdo a todos os participantes do Areia Mostra Cachaça, saúdo aqueles que nos escutam e estamos aqui à disposição para repassar a nossa experiência, o nosso aprendizado em relação ao trade turístico no município de Areia, do Brejo Paraibano, essa região que tem um apelo natural, né, para a geração de trabalho e renda a partir do turismo. É nesse viés que nós pautamos o nosso entendimento e o nosso esforço para apoiar as iniciativas e o empreendedorismo na área de turismo, seja da gastronomia, seja de hospedagem, seja de qual for o viés que o turismo pode agregar. É esse o nosso entendimento, é o nosso desejo. Esperamos muito que os agentes públicos, aqueles que estão à frente de gestões públicas, compreendam o grande papel do turismo na geração de emprego, na geração de renda e na diminuição das desigualdades sociais de municípios pobres, como é o nosso, por exemplo. Tem sido compreendido isso? Eu diria que em termos, né, nós temos feito um esforço muito grande para isso e há avanços e há retrocessos. É claro que nós queremos muito mais avanços, né, e esperamos que essa compreensão seja uma consciência dos gestores públicos da região do Brejo, dos gestores públicos da nossa cidade, que nós estamos aqui não para gerar disputas, mas para gerar riqueza, para gerar emprego. Nós temos, por exemplo, nessa pequena empresa que aqui eu represento, 20 pais de famílias e mães de famílias com carteira assinada, são 20 empregos diretos, que se você fizer aí uma relação de proporção, tem outros 30 ou 40 indiretos, daqueles que nos fornecem alimentos, dos agricultores familiares de Areia, dos pequenos produtores de mel de abelha sem ferrão. Nós temos aqui a intenção de criar, através da Atura, uma associação dos meliponicultores, são jovens e senhores e agricultores que criam abelha sem ferrão, que é um projeto da Atura, assim como nós temos outros projetos que agregam a cadeia do turismo. Eu posso falar para você do projeto exitoso da Estrada das Bougainvilles, que nós propusemos e foi aceita pelos pares da Atura, e nós estamos implementando um corredor de flores de 10 quilômetros entre as cidades de Areia e Remígio. E quando nós fazemos isso, não fazemos para florir e parecer que somos bonitos, fazemos para gerar emprego e renda. Se a gente planta 10 quilômetros de flores de cada lado, são 20 quilômetros, são milhares de mudas que vão ser produzidas por comunidades rurais, por viveiros de agricultura familiar, que serão plantadas e que nós vamos gerar a profissão do viverista. Estamos fazendo agora, implementando e construindo junto com a Universidade Federal da Paraíba, o CCA aqui de Areia, nosso querido CCA, estamos fazendo o projeto dos cafés gourmet. Para quem não sabe, a Areia foi durante muitas décadas, inclusive nos anos 30, um polo produtor de café na Paraíba. E isso sucumbiu com o advento da agroindústria, dos grandes plantios no Brasil todo, e nós queremos resgatar isso, resgatar essa história bonita, e fazer o projeto dos cafés gourmets, onde cada dono de terra, de uma pequena propriedade, de um pequeno agricultor, possa ter lá no seu quintal poucos pés de café. Um estímulo à produção, um resgate. Produção e um resgate de um diferencial. Assim como está acontecendo com a cachaça, que há 30, 40 anos a Areia produzia cachaça e vendia em tonéis, em barris de milhares de litros a preço de nada, hoje se vendem garrafas a preço de ouro premiadas internacionalmente. Nós queremos fazer a mesma coisa com o café. Há exemplos aqui no Nordeste, inclusive, da Chapada Diamantina, na Bahia, onde tem os terroirs, né? Termo bonito, mas são cafés produzidos em quintais, e pessoas que têm 100 pés de café e têm orgulho do seu pequeno plantio de café, da sua produção de café, que produz cafés diferenciadíssimos. Eu estive lá recentemente agora, visitando algumas cidades da Chapada Diamantina e experimentei isso. E fui para conhecer a experiência deles. Mas mais perto de nós, no Ceará,
no maciço de Baturité, na região de Guaramiranga, também o projeto dos cafés. Tem inclusive empresas de turismo aqui da Paraíba, de João Pessoa, vendendo expedições, vendendo pacotes para fazer a expedição do café no Ceará. Nós vamos fazer a mesma coisa na região do Brejo de Areia. São projetos como esse que a nossa Associação de Turismo Rural e Cultural tem levado adiante, tem implementado, e que nós fazemos aqui o apelo à gestão pública e às gestões públicas de outros municípios e do Estado que compreendam isso, que apoiem causas semelhantes como essa, que resultam em benefícios e em ganhos para toda a população. Professor, eu conheço Areia e sou encantado com essa cidade, mas muita gente, inclusive da nossa Paraíba, não conhece. O que o senhor poderia elencar como diferencial? Quem vem à Areia encontra ou vai encontrar o quê? Quem vier à Areia vai encontrar uma história única, vai encontrar paisagens como essa que a gente está aqui agora apreciando, não é? Porque cada lugar tem a sua particularidade e tem os seus diferenciais. Eu confesso a você que fico muito triste quando a gente vê o turismo de areia e mar apenas. A Paraíba é muito mais, não é? Aqui eu parodio a frase da Bebetu, muito mais do que mar e sol. Mas tem que fazer com que esse slogan de fato aconteça, seja para valer. Nós não podemos limitar o turismo da Paraíba, nem do Nordeste, a uma zona não é litorânea apenas, a uma faixa de areia. Onde já tem muito desenvolvimento. Onde já tem muito desenvolvimento, né? Os dados sociais, os dados econômicos mostram isso. É preciso que nós adentremos para o interior do estado, mostremos as belezas, estimulemos, abramos vias de acesso. E quando eu digo vias de acesso, não são apenas estradas também de boa qualidade, não é? Com menos quebra-mola, com mais sinalização, com mais educação. Porque se a gente vai, nós estamos aqui a 50 quilômetros de Bananeira. Eu, como nativo, ainda reluto às vezes de cruzar esse percurso tão pequeno em função de tantos quebra-molas. Essa é uma questão, Heron, que o poder público deve fazer. Boas estradas não precisam estar tomadas por barreiras físicas, não é? A gente precisa ter sinalização, educação de trânsito, porque o quebra-mola, sim, é algo que afronta, é algo que mostra quão distante da civilidade às vezes nós estamos em determinados aspectos, não é? Nós estamos falando de quebra-molas que estão às vezes situados a 20 metros um do outro. Então a gente está falando de questões estruturais que, se os gestores públicos fizerem, né, os empresários farão e estão fazendo a sua parte à revelia disso. Mas voltando à pergunta original, quem vier à Areia vai encontrar um dos conjuntos arquitetônicos coloniais mais bem conservados do país. Vai encontrar uma cidade na Paraíba, a primeira, diga-se de passagem, que foi tombado pelo IPHAN como Patrimônio Histórico Nacional. Vai encontrar a cidade do Nordeste que mais produz cachaças boas de qualidades e premiadas, cachaças gourmet que têm sido premiadas em todo o país e também no exterior. Nós temos aqui em Areia cachaças premiadas até na Bélgica, que eu particularmente nem sabia desses concursos, mas os produtores de cachaça sabem e assim fazem merecer. Então quem vier à Areia vai encontrar um clima serrano, uma cidade linda, com paisagens encantadoras, né? E nós paraibanos devemos ter o orgulho de ser paraibano, e aqui me permita uma referência, de sermos orgulhosos da nossa Paraíba, assim como o pernambucano é do seu estado. Esse barrismo sadio que canaliza as coisas do próprio estado, que todo mundo vai, por exemplo, a Gravatá com o maior orgulho do mundo. Essa sagrada autoestima. Essa sagrada autoestima, é preciso que nós tenhamos sim autoestima e orgulho de sermos paraibanos. Isso corre nas veias de cada um de nós e às vezes nós não sabemos evidenciar isso. É preciso que nós tenhamos uma coisa chamada pertencimento, em todos os níveis. O pertencimento é o orgulho de ser o que nós somos e valorizar o que nós temos. A Areia é muito isso, a Areia tem muito isso. Venha conhecer a Areia, venha conhecer o nosso pertencimento, as nossas belezas e a nossa história. Hoje um convite desse, quem é que não vem à Areia? Professor Leonardo Andrade, presidente da Associação de Turismo de Areia, muito obrigado pela entrevista na Hora H e na Rede Mais. Sempre às ordens, Heron, será um prazer falar com vocês. A gente está sempre aqui em Areia esperando para receber bem o turista, receber bem aqueles que quiserem conhecer nossa terra. E contamos com vocês da imprensa para ser esse canal tão precioso que vocês têm sido em divulgar as belezas da nossa terra. Muito obrigado.